Olá, meus amados, vamos continuar aqui com a parte de equilíbrio químico, agora falando de grau de equilíbrio ou rendimento. O grau de equilíbrio é uma medida matemática que indica o quão perto dos produtos ou dos reagentes o equilíbrio foi atingido. Matematicamente, é calculado pela relação entre o número de mols que realmente reagiram de um determinado reagente e o número inicial de mols desse reagente. Na prática, o grau de equilíbrio mede a conversão ou rendimento do processo. Grau de equilíbrio é igual ao número de mols que reagiram dividido pelo número de mols iniciais, certo? Logo, o grau de equilíbrio vai de 0 a 1, porque o grau de equilíbrio geralmente ele é dado também em porcentagem, certo? Às vezes você pode... O grau de equilíbrio pode ser dado em porcentagem, beleza? O grau de equilíbrio pode também... o grau de equilíbrio pode aparecer também na forma de porcentagem, foi o que eu falei agora, que aí você multiplica o valor por 100. Chama-se N0 a quantidade inicial de um reagente, e de N é que a quantidade do mesmo reagente no equilíbrio. Resumidamente, eu vou tentar fazer para você aqui do lado um raciocínio que vai explicar bem isso aí. Olha só, deixa eu apagar isso aqui, que dê para eu fazer aqui no canto. Vamos supor que eu tenha um recipiente aqui e aqui dentro eu vou colocar 100 moléculas de HCl. Aqui dentro eu tenho água, H2O, ok? Beleza. O HCl em água ele vai sofrer ionização. A gente vai falar depois, mais tarde, em equilíbrio iônico, tá? Mas eu vou já antecipar, fazer uma reação aqui do HCl. Então o HCl aquoso, ou seja, em água, ele vai sofrer ionização. Então ele vai formar o íon H+, mais o Cl-, também aquoso, lógico, né? Lógico que hoje, como ele é um sal, nós sabemos que forma o hidrônio. O hidrônio é o H3O+. Mas não vamos entrar nesse detalhe agora. Numa outra aula de ácidos e bases, eu explico isso aqui. O que eu quero que você entenda é o seguinte: se eu botei 100 gramas, certo? Eu botei 100 moléculas de HCl em água. Vamos supor que dessas 100, 98 moléculas sofrem ionização, ou seja, 98 moléculas vão formar o íon H+, e o íon Cl-, 98 das 100. Qual seria o grau de ionização do ácido clorídrico aqui em água nesse momento? O grau de ionização seria o número de moléculas que ionizou, 98, dividido pelo total de moléculas iniciais, 100. Então reagiram 98 moléculas de 100, correto? Então o grau de ionização aqui seria 0,98. Multiplicando por 100%, isso aqui daria grau de ionização 98%. E a gente vai estudar em ácidos e bases, que no caso aí o HCl é um ácido forte, ele ioniza 98% das suas moléculas, sofre ionização, ou seja, ocorre essa reação. E aí ele seria um ácido forte. Também o grau de ionização e o grau de dissociação para as bases é uma maneira de indicar se o ácido ou a base é forte ou fraco, ok? Vamos agora passar aqui de página e vamos para uns cálculos aqui, ó. Se alfa for próximo de zero, o equilíbrio é próximo dos reagentes.
e o rendimento foi baixo. Já se alfa for próximo de 1, o equilíbrio é próximo dos produtos e o rendimento é alto, ok? Vamos fazer essa questão aqui agora. A dissociação do PCl5 é representada pela seguinte equação em equilíbrio. Então está aqui a equação em equilíbrio. 1 mol de PCl5 gasoso forma 1 mol de PCl3 gasoso e 1 mol de Cl2 gasoso. Com uma concentração inicial de 4 vezes 10 elevado a menos 1 de PCl5, e sabendo que o grau de equilíbrio em certa temperatura é igual a 80%, ou seja, 0,8, deseja calcular a constante de equilíbrio Kc. Não sei se o espaço vai dar, mas se não der, eu gravo o resultado numa folha em branco aqui. Mas vamos aproveitar aqui para entender o esquema. Como é que você vai esquematizar isso aqui numa questão dessa? Eu tenho aqui a quantidade ou concentração inicial. Então eu vou, nesse momento agora, eu vou fazer aí a concentração inicial. A concentração inicial do PCl5, ele me falou na questão, tá aqui, ó, 4 vezes 10 a menos 1 mol por litro. Nós já sabemos que no início da reação o produto é zero, certo? Não existe produto. Mas ele diz que o grau de ionização é 80%. Isso quer dizer o quê? Que dessas 4 vezes 10 elevado a menos 1 mols por litro de PCl5 que eu tenho, 80% vão reagir formando PCl3 e Cl2. E quanto é 80% de 4 vezes 10 a menos 1? Se você quiser, você pode passar esse 4, deixa eu botar aqui, esse 4 vezes 10 a menos 1 para 0,4. Então, vamos lá. Vou pegar o 0,4 vezes quanto? Vezes 80, né? Correto? 80%. Isso vai me dar, se você multiplicar, vai dar 3,2 mols por litro. Então, 3,2 mols por litro vão reagir. O que é que vai sobrar? Para eu saber o que vai sobrar, lembra que a gente subtrai o início, que eu chamo isso aqui, na verdade, eu gosto de chamar isso aqui, não de consumo, consumido e formado, eu gosto mais de chamar de proporção. Proporção. Por que, Sandrão, você gosta de chamar de proporção? Porque está relacionado ao número de mols que eu tenho na reação. Ó. Aqui eu tenho, eu vou até mudar de cor aqui, só para você visualizar melhor. Por exemplo, aqui eu tenho 1 mol, aqui eu tenho 1 mol, e aqui eu tenho 1 mol. Então a proporção vai respeitar essa regra, certo? Então, se aqui deu 3,2 e a proporção é 1 para 1 para 1, então aqui também vai ser 3,2 mols por litro. E aqui também vai ser 3,2 mols por litro. Lembrando que esse 3,2 aqui, ó, esse foi o que foi consumido. Lógico, lembre-se, o reagente é consumido. E esse 3,2 e esse 3,2 é o que foi formado. Durante a reação foi formado 3,2 mols por litro de PCl3 e foi formado 3,2 mols por litro de Cl2. Do mesmo jeito que o reagente, eu subtraio o início da proporção, o produto eu vou subtrair, ou desculpa, eu vou somar. Por que eu vou somar? Porque ele vai aumentar, ele está sendo formado. Formação é aumento, ok? Então, o que é que a gente vai fazer aqui agora? Quanto é 0,4 vezes... Desculpa, eu peço desculpas aí, que houve um erro no cálculo aqui, não é zero, você não faz cálculo com porcentagem, tá? Eu vou apagar aqui.
É até bom, às vezes, essas distrações para você ver onde você errou. Então, você vai fazer 0,4 vezes 0,8, ok? Vai dar 0,32. Então, isso é o que foi consumido, beleza? Não se faz cálculo com proporção. Ou, desculpa, não faz cálculo com porcentagem. Você faz cálculo, você tira a porcentagem para fazer os cálculos. Então, aqui dá 0,32 e aqui dá 0,32. Desculpa, tá, gente? Bom, volto a repetir, você não faz cálculo com porcentagem, tem que tirar a porcentagem. Como é que você tira a porcentagem? Dividido por 100. Então eu peguei os 80%, dividi por 100, dá 0,8. Então quanto é que eu vou ter aqui no equilíbrio? No equilíbrio eu vou ter 0,4 menos 0,32, vai dar 0,08 mols por litro. 0 mais 0,32 aqui vai dar 0,32 mols por litro. E aqui 0 mais 0,32 dá 0,32 mols por litro. Ok? E agora ele quer o quê? Ele quer saber a constante. Como é que eu faço para achar a constante de equilíbrio? Nessa reação, eu faço aqui, ó, Kc será igual à concentração de PCl3 vezes a concentração de Cl2. Lembre-se, Kc é a concentração do produto sobre a concentração dos reagentes. A concentração tem que ser a concentração que você tem no equilíbrio. Quanto é o PCl3 no equilíbrio que a gente achou? 0,08. Peço desculpa mais uma vez. 0,32 vezes 0,32 dividido por 0,08. Ok? Aqui na matemática, né, no caso você poderia ter passado tudo para a potência de 10, caso você quisesse. Caso não, continuaremos aqui, ó. Você vai cortar esse 0,32 com esse 0,8, aqui vai dar 4 e aqui vai dar 1. Então, Kc seria igual a 4 vezes 0,32. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. E uma vírgula aqui, 1,28. Kc não tem unidade, mas tem provas e tem professores que ensinam com unidade. Mas o correto é que Kc é uma constante, ele não teria unidade, ok? Então vamos colocar aqui a unidade caso a questão pedisse, certo? Você teria o que aqui, se você fosse raciocinar? Vou voltar aqui em cima. Ó, aqui é mols por litro, aqui é mols por litro e aqui é mols por litro. Corto essa unidade com essa unidade, vai me sobrar mols por litro. Mas eu volto a repetir, Kc não tem unidade, tá? Se o mais correto é esse aqui, certo? Esse aqui já está correto. Isso aqui já está correto. Mas se cair numa prova, você já sabe que você usa a matemática para resolver. Então aqui seria a unidade mols por litro. Ok?